É isso. Interessante. Qual dificuldade você encontra para exercer sua prática? Gente, existem muitas dificuldades, né? A primeira é a questão do atravessamento da política, porque os políticos, né, em todo o Brasil, eles colocam pessoas que não têm conhecimento em saúde, e muitas vezes em nada sobre a saúde, para dirigir um hospital. Ou pega profissionais ainda inexperientes para dar cargos de coordenação, coordenador da enfermagem, da psicologia, da nutrição, pessoas que não têm experiência, que não têm ainda bagagem para coordenar. E eles estão lá, dificultando o trabalho daqueles que já têm uma competência técnica construída, né? Outro problema são as competições, né? A inveja, esses dilemas humanos de imaturidade, de pegar a conversinha aqui, distorcer ali. E tem uma outra questão que acontece no hospital, é assim, chegou um caso, esse caso é passado para outra pessoa de um jeito, telefone sem fio. Então, se você, quando ouvir um caso, não buscar falar com o paciente, com a família, com o médico, quem estava ali naquele momento, para entender, termina deturpando as coisas. E outra, temos que entender o que é o serviço de regulação do hospital, onde a gente pede o médico pede transferência, se vai de helicóptero, se vai encontrar uma UTI neurológica em outro hospital e por que a demora. E às vezes a gente, não, estava tudo certo, o médico ontem deixou tudo certo para a transferência hoje, 7 da manhã, por que não aconteceu? Não aconteceu, vai lá na regulação saber, não fica pegando informações aqui e ali, porque esse telefone sem fio acontece. Outra questão é o salário. Veja, um médico em um plantão, na época do Covid, era 4 mil 24 horas na UTI, 3 mil nas enfermarias. E os demais, R$ 620 em 24 horas, uma diferença absurda. Ah, mas o trabalho do médico é superior. Bem, isso é uma questão a se refletir, porque é o biopoder na sociedade, como se o médico centrasse todo o poder e soubesse tudo. Não. O trabalho do médico só caminha muitas vezes com o do fisioterapeuta, com o psicólogo, com o nutricionista, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, assistente social, tá? E que tem toda uma técnica de intervenção, de medicamento e de exames. Mas as outras classes precisam ser também bem remuneradas, para que a gente possa dar um plantão de 24 horas exaustivo, com direito a só 3 horas de descanso, imagine você. A gente tem que estar lá satisfeito de alguma forma. Sim, é duro. Como é a questão de morte na UTI? Bem, a morte é um tema que as faculdades geralmente não trabalham muito. Por quê? No âmbito da saúde, nós buscamos a vida, nós estamos trabalhando pela vida. Então, a morte, a gente não vê muito nas faculdades dizer, olha, aquele paciente vai morrer e você só tem essa limitação aqui, tá? Ou então, o paciente não vai morrer, mas ele morreu. Alguma intercorrência aconteceu no organismo ali que levou à morte. E você fez o que era necessário. Você tem que lidar com isso, mas para lidar com a morte, porque morte tem um simbolismo. Nem, a morte não é sempre a perda de alguém que morre, o corpo físico. Mortes são perdas. Mortes são fracassos. Morte é lidar com a falta, com o impedimento, aquilo que eu não consigo realizar porque não está ao meu alcance, ou porque eu não tenho dinheiro. Então, são mortes. As impossibilidades são mortes. E isso, toda situação de conflito, traz as experiências de conflito do passado. Perdas de hoje traz perdas do passado. Eu resolvi essas perdas do passado mais ou menos? Pelo menos eu trabalhei alguma coisa? Não. Não trabalhou, elas vêm e se somam. Então, na UTI, todos os pacientes são graves. Agora, tem aqueles cuja gravidade vai ficando cada vez maior. Então, nós, quando temos um paciente que sabemos que o prognóstico é de morte, a gente começa a conversar com a família. O que, que o médico falou? Ah, que vai morrer para o senhor ouvir isso, que vai perder esse seu parente. Como é para o senhor? Né? Então, a gente vai colhendo essas informações como o outro sente, porque eu não boto palavra na boca do outro. Eu quero saber como o outro está vivenciando, para poder dar um suporte. Ou há pacientes que estão ali e que quer morrer. Como assim? Eu atendi uma senhora entubada, punho cerrado, ela ficava assim na cama, com os punhos fechados. O objeto de intubação que entra para o pulmão, para a traqueia, geralmente deixa as pessoas com a boca aberta. A dela estava cerrada só com a abertura do cano, né? O tubozinho. E ela, aquela boca em linha, aquele olho em linha, com um aspecto de raiva. Eu pressenti ali, na leitura fisionômica de corpo, que ela estava ali a pulso, tipo assim, contra a vontade. E quando eu liguei para a família e perguntei da personalidade dela, o neto disse, ela é uma pessoa que ninguém interfira naquilo que ela não quer. Ela é temperamental, é o mundo dela.
E se ela disser assim, vou fazer, faço. Se não vou fazer, não faço. Não aceito, não quero. Sabe aquelas pessoas que dizem assim, se morrer não tem problema. E ela morreu 2 dias depois. Eu disse à médica, olha, eu estou achando que essa senhora está fazendo uma escolha pela morte. Como assim, escolha pela morte, né? É processo inconsciente, acontece. Né? E a gente tem que se trabalhar na terapia, na análise, as nossas perdas. Porque a gente faz transferências em várias situações no hospital. E para não adoecer, você tem que identificar. O que eu estou sentindo aqui são os meus sentimentos de perda, de medo, de morte. Isso é meu, mas assim, eu tenho como manejar isso. Não vou aqui despencar. Pode chorar, acontece, da gente se emocionar ali. Mas, enfim, a morte é uma coisa que assusta, mas nem sempre a morte é um fim. A morte pode ter uma representação de processo, de mudança. Às vezes a gente sente uma finitude no hospital como se fosse morrer, mas é a exigência do corpo dizendo você precisa mudar hábitos alimentares, você precisa cuidar do seu estresse, da sua saúde, você precisa matar algo em você para entrar num processo de mudança, adquirir novos hábitos e ser uma nova pessoa em prol da sua saúde. Então, a morte como vida, mudança. Com o passar do TI, passou de uma... mais um pouco. A humanização na UTI, né? Olha, o hospital ele foi instituído, construído para salvar vidas e fazer um controle de infecção. Então, não se pensava nessa questão humanizada, o bem-estar do paciente. Mas tudo branquinho para não ter sujeira, não ter bactéria. O barulho das máquinas ali conectado ao paciente. Realização de exame, as perfurações para o exame de sangue, etc. Né? E o paciente não sabia se era dia, se era noite, aquela luz intensa no rosto, tá? Barulhos e de bip, de pessoas falando, corre para lá. Então, a UTI não estava humanizada, porque se eu já estou saudável, entro na UTI e não me sinto bem, imagina um paciente que está ali com medo de morrer. A humanização vem para melhorar a qualidade, né, de vida e de internamento dos pacientes. Ou seja, compreendeu-se que não é só uma questão de corpo, mente e corpo estão conectados, não há dicotomia. Então eu preciso favorecer um bem-estar aqui para que o resto entre em um estado de harmonia e bem-estar. E isso se repercute nos exames, na evolução do paciente, do tratamento. Ainda tem médicos e enfermeiros que acham que é só uma questão de medicação, tá? Exames que vai controlar tudo. Esquece da interferência do bem-estar mental. E aí, na humanização, é permitido, né, a depender da conversa com a equipe, veterinário, animais para visitar. Crianças podem entrar também. Existem algumas fantasias, não, vai trazer bactéria, vai adoecer. Nem, tudo é uma conversa para ver as condições da criança, do paciente, o animal, levar música, tá? Mesmo para pessoas em coma, levar animal, levar criança, levar música. Porque quem está em coma não está morto, não. Pode estar tendo várias percepções, audição, sensação, tá? Uma percepção visual extrasensorial. Há muitos relatos, principalmente os espíritas, né? Quem é adepto dessa religião, diz que há pessoas que relatam que viram o ambiente, o que estava acontecendo, né? Eu não entro na religião, eu entro na explicação científica como profissional para não misturar as coisas. Então, a humanização é isso, é favorecer ao outro o bem-estar. E quando eu falo em música, música tem a ver muito com a pessoa, não com os outros pacientes, tá? Porque cada um tem um estilo. Uma música, para mim, pode ser desagradável para vocês. Então, tem que ver a música para quem. Não pode botar uma música. Música tem a ver muito com a pessoa, não com os outros pacientes, tá? Porque cada um tem um estilo. Uma música, para mim, pode ser desagradável para vocês. Então, tem que ver a música para quem. Não pode botar uma música para todo mundo numa UTI, nem numa enfermaria. Nem levar música evangélica para todo mundo, que tem acontecido muito isso, tá? Você, quando vai numa enfermaria, pergunta: quem aqui gostaria da visita do padre? Quem gostaria da visita do pastor? Quem gostaria do pai da igreja, da religião afro? Né? Você tem que perguntar a pessoa específica e não trazer para todos. Então, humanização é isso. Diferencia a sua prática de outros campos da psicologia? Olha, a minha prática na psicologia hospitalar, ela se diferencia da psicologia forense, organizacional, da clínica, por esse tipo de trabalho imediato, em busca de algum resultado, porque a gente deseja que haja um resultado, né? Porque a equipe chama, ela quer uma solução. Mas a gente não tem que se preocupar em dar a solução. A gente tem que saber ouvir o
que é que vai vir do paciente, da situação, a gente precisa entender o contexto do que está acontecendo, para saber de que forma eu posso agir, até onde eu vou poder contribuir. Porque às vezes a solução não está só com o psicólogo, tem que chamar o assistente social. Porque o conflito pode estar centrado em questões da família, no sentido de dinheiro, no sentido de alimentação, de uma proteção social, que é este profissional que vai ajudar. E aí, diferente das outras abordagens, eu trabalho aqui e agora, esse termo da Gestalt, com os diversos profissionais. E a ética da clínica, do consultório lá em 4 paredes, aqui se desfaz. Porque aqui, dentro do hospital, você não tem privacidade. Tá aqui o paciente aqui, tem outro do lado. Então, eu digo para ele, olha, se quiser falar algo muito íntimo, eu dou um jeito de lhe retirar daqui, se possível, para a gente ir para um lugar, quando o hospital favorece. E já aconteceu de tirar, tá? Tanto tirar da UTI, na humanização, para tomar banho de sol, levando o leito, quanto para retirar numa cadeira de rodas ou no leito para falar coisas muito íntimas, para ninguém ouvir. Né? A pessoa vai dizer, olha, eu vou morrer, eu quero relatar o que é que eu vou deixar para não sei quem, eu quero que seja muito sigiloso, entendeu? Então, são essas as diferenças. A gente ali atua e às vezes a gente faz muito, a psicanálise não atua muito no toque, mas isso depende, né? Se o outro me abraça, tá? E outra, eu tenho que ter muito cuidado no hospital com as bactérias, então tem que estar protegido. E o que você gostaria de falar alguma coisa para quem vai escolher essa área? Ou pensou, tem medo? Gente, quem tem medo, assim, o hospital não gosto. Olha, eu vou dizer para vocês, eu também tinha muito medo, tá? Mas vocês podem adentrar aí nessa aventura. Eu digo aventura porque não leve tudo muito tão dramaticamente falando, né? Tenta conhecer, vai no hospital, porque você primeiro tem que pensar nas suas fantasias. As suas fantasias estão trazendo mais medo. E quando você está lá, você vê que muitas dessas fantasias não existem, tá? Então vai lá, encara. Tem um livro muito bom chamado Tópicos Especiais em Psicologia Hospitalar, da editora Sanar, que especifica muito desses âmbitos do hospital. É bastante interessante. O medo é uma coisa que faz parte do ser humano. Tenta enfrentar, tá? Vai ser uma experiência boa. E se não gostar, vai para outra. É isso aí, gente. Muito obrigado, boa noite, estou aqui.